Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 21 de junho de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 22 a 30. É um episódio sobre Jesus e João Batista. Depois disso, Jesus veio para a terra da Judéia e seus discípulos também. Ali permanecia com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salém, porque havia muita água lá. Eles vinham e eram batizados, pois João ainda não havia sido lançado na prisão. Então, houve um debate entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Eles vieram até João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tu testemunhaste, eis que ele batiza e todos vêm até ele. Em resposta, disse João: não pode um homem receber nenhuma só coisa, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me testemunhais que eu disse: eu não sou o Cristo, mas que sou aquele que foi enviado adiante dele. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve se alegra profundamente por causa da voz do noivo. Portanto, esta alegria se completou em mim. É necessário ele crescer e eu diminuir. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos o Teu Evangelho, as Tuas lições, a Tua missão, os Teus exemplos e também de todos os Teus emissários, os que Tu nos enviaste para que nós pudéssemos aprender também, para que eles pudessem, como João Batista, teu primo, o teu precursor, Senhor, para que pudesse abrir os caminhos para que nós nos aproximássemos de Ti. E por isso, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, junho, mês 6 do calendário, é um mês que é conhecido, principalmente aqui no Brasil, mas essa tradição veio originalmente de Portugal para nós outros. Mas é um mês onde se realizam, se celebram as festas juninas. E, na verdade, esse adjetivo, juninas, acabou se tornando uma coincidência. Por quê? Porque, inicialmente, o principal santo que a Igreja Católica venera, e toda a cristandade, por quê? Porque é exatamente João Batista, o primo de Jesus, aquele que foi o precursor de Jesus, cuja data de comemoração, de homenagem, de celebração é 24 de junho. E por que 24 de junho? Por que essa data? Porque, segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento, João Batista, filho de Isabel, ou Elizabeth, que era prima de Maria, ele teria nascido aproximadamente 6 meses antes de Jesus. E nós, cristãos, a partir do momento em que tivemos a data de 24 de dezembro como sendo o dia do nascimento, 24 para 25,
a noite, né, a madrugada em que Jesus nasceu, João Batista, tendo nascido 6 meses antes, ficou então estabelecido que 24 de junho, né, é a data associada a esse santo, a esse missionário, ao precursor mais direto de Jesus, que é João Batista, ou como a Igreja Católica o chama, São João Batista. E aí, inicialmente, o nome das festas realizadas eram festas joaninas e não juninas. Mas, como há outros 2 santos, que são Santo Antônio, no dia 13 de junho, e São Pedro, não sei se é no dia 21 ou 29, não sei, que também são desse mês de junho, houve por bem, né, a cristandade não somente celebrar São João Batista, mas também Santo Antônio e São Pedro. E aí sim, a festa ou as festas que eram joaninas tornaram-se festas juninas. E hoje nós, né, principalmente aqui no Brasil, que somos uma população, digamos, sui generis, né, peculiar, com algumas características, nós estendemos essas comemorações que muitas vezes não tem mais nada a ver com a data do santo, né, que deu origem à comemoração, à festa. Estendemos isso e agora já há festas julinas, há festas agostinas, em agosto, há festas setembrinas, como se fosse ainda a festa junina atrasada, né, adiada para uma data mais à frente, para uma data posterior. Típico do povo brasileiro, né, que deixa tudo para depois. Não consegui fazer em junho, vou fazer em julho, vou fazer em agosto, vou fazer em setembro e, enfim, é a realidade que nós temos hoje aí. Festas juninas, originalmente, julinas, agostinas e setembrinas. Então, por que, né, escolhemos falar sobre João Batista? Só porque nós estamos em época de festa junina, né, porque ele é o principal santo que deu origem, inclusive, a essas festas, a essas comemorações? Lógico que não. Aproveitando a data, o ensejo, que é no próximo dia 24 agora de junho, nós queremos destacar aqui hoje a importância de João Batista, né? João, como nós acabamos de falar na prece, primo de Jesus, filho de Isabel, ou Elizabeth, né, como é o nome original, na verdade, daquela, né, que deu à luz já em idade avançada e apesar de ser considerada estéril. E se João Batista não fosse somente reconhecido por toda a cristandade como, né, um grande precursor e o precursor de Jesus, porque outros houve, né, os profetas lá do Antigo Testamento e Moisés, Abraão, enfim. Mas João Batista, ele foi aquele que, como está inclusive no Antigo Testamento, preparou os caminhos, endireitou os caminhos. E muitos dos seus discípulos, pessoas que seguiam João Batista, passaram a seguir Jesus, como, por exemplo, Pedro e André. Pedro e André, Filipe e Natanael, o próprio João Evangelista e o seu irmão Tiago. Então, eram discípulos de João Batista e passaram a seguir Jesus. E por quê? João Batista, né, a gente sabe, não somente pelo que a humanidade considera de sua grandeza, mas, por exemplo, apenas para nós elucidarmos, né, e trazermos aqui características ou, né, também poderíamos dizer provas da sua grandeza, da sua importância, da sua missão. Quantos de nós, ao reencarnarmos, ao nascermos, temos
um anúncio de um anjo para os nossos pais, né? Nosso pai, nossa mãe e tal, dizendo, ó, fulano vai nascer. Você se prepara aí e tal, né? E nas circunstâncias em que aconteceu com Zacarias, o pai de João Batista, que era um sacerdote, inclusive, né, da religião lá judaica, né, um cumpridor das suas obrigações religiosas e tal, estava no templo cumprindo, né, as suas obrigações. O anjo Gabriel lhe aparece e fala, olha só, você vai ser pai. E ele já estava com uma idade avançada, Isabel, né, ou Elizabeth. Isabel é a forma aportuguesada, né, mas o nome correto é Elizabeth. Ela também já era uma mulher em idade avançada e era considerada estéril, porque ela nunca tinha dado à luz. Esse casal, Zacarias e Elizabeth, não tinham tido filhos. Então, imaginemos, né? A pessoa está lá no templo, cumprindo suas obrigações, arrumando tudo, preparando e tal, fazendo as suas orações. Aparece um anjo. Já é algo, né, peculiar. Embora nós, espíritas, conhecedores da mediunidade, muitas vezes, quando estamos, inclusive, na nossa casa espírita, no grupo em que a gente frequenta, a gente participe, presencie, testemunhe alguns fenômenos, né, de vidência, de clarividência, audiência, clareaudiência, mas um anjo já é diferente de qualquer espírito. E ainda por cima, anunciando um nascimento para uma pessoa que era considerada estéril e já estava com uma idade avançada, a maioria de nós outros acharíamos o quê? Eu estou viajando aqui, né? Porque Zacarias tinha uma vontade de ser pai, né? A gente sabe, na verdade, que a gente assume alguns compromissos antes de reencarnar, projetos, né? E aí a gente chega aqui e às vezes não consegue explicar, mas tem vontade de fazer determinadas coisas. Há algumas dificuldades a serem superadas algumas vezes, outras vezes essa tarefa, essa missão, esse compromisso flui com uma certa facilidade, com uma certa naturalidade, outras vezes não, né? Existem algumas dificuldades que nós temos que superar, mas às vezes a gente assume esses compromissos e aí a gente tem aquela coisa inata, né? Aquela vontade inexplicável de fazer isso ou aquilo, ou nessa hipótese de Zacarias, como acontece com muitos homens, né, com muitas mulheres, ser pai, ser mãe, inexplicavelmente, né? E ele tinha essa vontade, mesmo já tendo, né, uma idade avançada, já tendo sua esposa considerada estéril perante a medicina do mundo, né, que acreditamos que eles tenham recorrido, inclusive, né, a médicos e, enfim, mulheres, né, que muitas vezes eram consideradas pitonisas e faziam poções, elixires, né? E provavelmente Elizabeth já teria feito uso, inclusive, de algo desse tipo, algum medicamento, alguma poção, né? Alguma beberagem, né, preparada lá na época que, em tese, isso aqui vai facilitar, né, você a ficar fértil, né? Ovular, né, no período ali próprio e tal. Então, acreditamos, né, supomos que tudo isso foi feito, mas não surtiu efeito. Por quê? Porque tinha um momento certo de acontecer. Aí é que entra também a questão da nossa paciência, muitas vezes da nossa fé, né? E Zacarias, apesar de ser um homem altamente religioso, cumpridor das suas obrigações, na hora que ele recebe o aviso do anjo Gabriel, a informação, ele duvidou. Mas a minha mulher é estéril, ela está em idade avançada já. E o anjo o advertiu e ainda disse assim, olha só, você vai ficar mudo, só vai voltar a falar quando a criança nascer. E a partir daquele momento ali, Zacarias ficou mudo,
Olha que prova de que aquilo era verdade, né? Porque se fosse coisa da cabeça dele, né, que às vezes a gente até imagina realmente algumas coisas, mas que não são realidade, né? Mas se fosse coisa da cabeça dele, se fosse só um ideal, né, que ali naquele momento recobrou forças e ele imaginou que pudesse vir a ser de fato pai e tal, mas aí depois caiu em si. Não, deve ser algum devaneio aqui meu e tal, né? Não. O anjo avisou, ele duvidou, questionou verbalmente, né, o anjo, e aí o anjo falou: então, já que você está duvidando, né, a prova de que isso é verdade e vai acontecer é que você vai ficar mudo agora até o dia do nascimento. E o nome do menino vai ser João, porque pela tradição lá judaica, os filhos eles tinham ou os nomes dos próprios pais ou um nome da família, né, de algum ancestral. E João não era um nome da ancestralidade, né, da família de Zacarias. E nem era, né, Zacarias. Era um nome diferente. Só que o anjo determinou, ó, o menino vai se chamar João. Por quê? Porque isso tudo já estava pré-determinado. Então, ele, embora inicialmente duvidasse, aceitou, né? Zacarias aceitou, e inclusive no momento em que a criança nasceu, né, em que Elizabeth deu à luz, todos ficaram questionando qual vai ser o nome, qual vai ser o nome. E ele escreveu, está relatado isso lá no Novo Testamento, ele escreveu numa tábua, João. E o pessoal ficou estranhando e tal, e aí ele confirmou, nesse momento ele voltou, né? Ele recuperou a voz. Então, olha que fenômeno, né? Digamos, né? Até de efeito físico no corpo, né? Causou a mudez em Zacarias. E aí, quando João nasceu, ele confirmou que o nome seria João, e aí voltou a falar, recuperou a voz. Então, só isso daí já é lindo, né? Já é maravilhoso. É uma demonstração do poder de Deus e de Jesus, porque João Batista, né, era aquele que seria o precursor de Jesus. E aí, ele veio. Tem um capítulo no livro Boa Nova, por exemplo, de Humberto de Campos, né, lindo, que eu exorto, né, os amigos aqui a lerem, que é exatamente sobre a infância de Jesus e de João Batista, e que Maria e Elizabeth, né, primas, conversam ali, expõem suas preocupações em relação ao futuro daqueles dois meninos, em tenra idade, né, pequenos ainda. E, num dado momento, elas veem os dois conversando entre si, os dois meninos, né? E aí Jesus apontando para um determinado lugar e João Batista admirando juntamente com Jesus e tal. Então, quer dizer, quem sabe o que Jesus e João Batista estavam conversando ali? Né? Humberto de Campos não relata, mas ele faz algumas elucubrações, né? E será, né, que ele estava ali falando com João Batista, por exemplo, naquele monte ali que eu vou proferir o Sermão do Monte, né? Uma criança de 5, 6 anos. Então, e aí, elas duas também, Elizabeth e Maria, ficam imaginando o que eles poderiam estar conversando, né? Então, é um capítulo maravilhoso, né? Eu exorto aqui os irmãos, as irmãs a lerem, né? E João Batista, quando, né, avançou um pouco em idade, né, se tornou um adulto, né, um homem, ele se destacou, apesar de sua família ser uma família tradicional, nos moldes, digamos, do povo judeu, das famílias, né, judias, ele se destacou. Por quê? Porque ele não seguiu exatamente os padrões ali da sociedade, né? Não resolveu ser um sacerdote, um fariseu, né? um homem
do templo, né, da sinagoga, com obrigações, mas ele tinha uma pregação, um discurso que era voltado para, principalmente, o arrependimento das pessoas que o queriam seguir e uma transformação, porque só o arrependimento, muitas vezes, a gente sabe, não é o suficiente. A gente muitas vezes se arrepende do que a gente faz, mas não se transforma. Então a gente volta a errar. É aquela criança, né, em tenra idade, que faz a coisa errada, o pai e a mãe brigam, advertem, ela chora, pede desculpa e daqui a pouco ela está fazendo de novo. Então isso é mentira da criança. Ela não se arrependeu? Não, ela se arrependeu sim, só que ela não se transformou. E todos nós quase, né, passamos por essa fase na nossa infância. Só que às vezes essa fase perdura, vai até a adolescência, às vezes ela perdura até a vida adulta e às vezes ela perdura por encarnações. Então a gente às vezes faz a coisa errada, se arrepende, reconhece que errou, aí desencarna, tem lá os esclarecimentos, assume novos compromissos, novas obrigações, dizendo, não, eu vou melhorar, eu vou me transformar e tal. Quando a gente chega aqui, o que acontece? De novo, a gente faz às vezes os mesmos erros, comete os mesmos crimes, os mesmos pecados, né? As mesmas faltas, sejam, né, de uma categoria de um grau mais leve, mais ameno ou mais intenso, mais pesado, mais gravoso. Somos nós, né? Crianças, muitas vezes na nossa atual encarnação, mas muitas vezes crianças espirituais, né? Que erramos, pedimos desculpas, reconhecemos, choramos, nos arrependemos e depois, quando vem a nova oportunidade, fazemos exatamente a mesma coisa. Então, João Batista, ele pregava o arrependimento verdadeiro e a transformação. E aí, inclusive, né, o primeiro passo já para demonstrar que a pessoa estava a se transformar verdadeiramente era o quê? Confessar. Aí já começa, né? Confessar publicamente os seus erros, os seus crimes. Então a pessoa fala assim, não, eu estou arrependido e tal, eu vou me tornar agora cristão, né? Na época lá, como Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério, eu vou me tornar um seguidor aqui de João Batista. Então tá, então você vai ter que confessar aqui publicamente tudo que você fez de errado. Crime, falta, pecado, infração, deslize, qualquer coisa. O que você se arrependeu e que você sabe que estava errado, você vai ter que confessar aqui publicamente. Opa, peraí, mas aí não, que isso? Eu vou falar aqui publicamente tudo que eu fiz de errado? Então, isso já é um primeiro passo para nós, né, delimitarmos se nós queremos avançar e realmente mudar ou não. Né? Porque erro todo mundo comete. O passado de erros que nós temos é algo assim deplorável. Graças a Deus, nós temos o véu do esquecimento a cada encarnação, né? Então, porque se a gente ficasse lembrando o complexo de culpa, né? Muitas vezes a depressão, a vergonha e tudo mais, né? Porque os espíritos que convivem conosco aqui durante a nossa encarnação, muitas vezes foram as vítimas das nossas atrocidades aí no passado. Então, se a gente tivesse essa lembrança plena, imaginemos, né? Nós lidando às vezes com o pai, com uma mãe, sabendo que nós fomos os causadores da miséria deles, do sofrimento, da morte, né? Muitas vezes nós matamos, né, esses espíritos quando encarnados em outra oportunidade e agora estão a nos receber aqui, a cuidar de nós outros e tal. Amigos, muitas vezes, com os quais nós lidamos e que nós, muitas vezes, né, nos afastamos por algum motivo ou traímos, né, esse amigo ou essa amiga por algum motivo, deixamos de ser amigos, viramos inimigos.
e às vezes é aquele que, mais uma vez, veio se colocar à disposição, né, de nos ajudar, de nos orientar, né, e a gente, mais uma vez, né, vira as costas, fura o olho, né, como se diz no popular aí, e faz, né, poucas e boas, né? Então, quer dizer, se a gente tivesse consciência de com quais espíritos nós estamos lidando aqui, sem o véu do esquecimento, muitas vezes nós quereríamos viver até de forma enclausurada, isolada, né, sem contato com ninguém. Tamanha a nossa vergonha. Mas, graças a Deus, o véu do esquecimento, né, acontece, e por misericórdia de Deus, para que a gente conviva superando, né, as dificuldades que muitas vezes a gente até sente alguma expressão, né, subconsciente em relação a uma ou a outra pessoa. É uma simpatia, uma antipatia, é uma consciência pesada que a gente não sabe explicar por quê, porque a gente não fez nada nessa encarnação para aquela pessoa, mas a gente se sente devedor daquela pessoa, né, espontaneamente, né, subconscientemente. Então, se a gente quiser avançar, né, a gente tem que perder essa tal de vergonha, que na verdade nada mais é do que o quê? É uma expressão, né, uma forma do orgulho se manifestar. Então, eu sou um pecador, né, e eu quero mudar. Estou arrependido? Então, qual o problema de eu falar o que eu já fiz? Né? Ah, mas as pessoas vão me julgar. Mas você está preocupado com o julgamento das pessoas ou está preocupado com o julgamento de Deus? Com o julgamento da sua própria consciência? Porque na hora que a gente retorna, né, muitas vezes a gente consegue esconder algumas coisas aqui durante a nossa encarnação. Mas quando a gente retorna para o plano espiritual, não tem mais essa de esconder, né? Nós somos ali o que somos. Estamos conforme estamos. Então não tem fingir, né, disso, daquilo, de bonzinho, de santo, de religioso, de honesto. Não tem nada disso. Aí, todo mundo ali vai ver a gente como a gente é. Então, adiantou o quê? Né? Fingir, né, que éramos isso ou aquilo, ou que não éramos isso ou aquilo e tal. Então, não adianta nada, né? E aí, João Batista pregava esse arrependimento verdadeiro, essa vontade de se transformar, né, que depois Pedro, inclusive na sua epístola, veio a verbalizar da seguinte forma: arrependei-vos e convertei-vos. Isso que é a conversão verdadeira. Se nós queremos ser cristãos, nós temos que nos arrepender, sim, todos os dias, e nos convertermos, sim, também, todos os dias. Né? E não, mas aí então, Rafael, eu só vou ser cristão quando eu virar santo. Não, só que a gente tem que ser verdadeiro, sincero. Né? Então, essa era a pregação de João Batista. E aí, como ele era um emissário, né, e isso também, essa autenticidade da pessoa que quereria segui-lo, era, na verdade, uma condição, uma característica, e é algo que realmente nós temos que adotar nas nossas vidas, a autenticidade. Né? Então, ele incomodou muitas pessoas. Por quê? Porque ele pregava a verdade, ele falava da justiça verdadeira, e não essa justiça dos homens, que muitas vezes, né, condena inocentes e absolve criminosos, culpados, muitas vezes confessos até. Né? Então, isso é a justiça? Isso é a verdade? Não, não é. E aí, quem fala a verdade incomoda. Quem fala a verdade quer ser, né, as pessoas querem retirar do convívio social, querem prender, querem matar muitas vezes. E foi isso exatamente que aconteceu com João Batista. Ele dizia verdades em relação a Herodes, né, que era o grande governador ali, né, que era reconhecido pelo povo judeu ali como o rei, né, o rei Herodes e tal, era a autoridade máxima ali, embora perante o Império Romano nós saibamos que Pôncio Pilatos é que era, na verdade, o grande
governador ali da Judéia e da Pérea, né? E tanto que quando quiseram matar Jesus, resolveram ir a Pilatos. Por quê? Porque a pena de morte, naquela época, e naquela região, naquela sociedade, só era autorizada pelo Império Romano. Então ninguém poderia executar, mesmo que fosse um criminoso, um réu confesso, com pena de morte, se não tivesse sido autorizado pelo imperador ou pelo seu representante, que no caso, na época de Jesus, era Pôncio Pilatos. Então, João Batista foi condenado à morte, foi preso e foi decapitado. Por quê? Porque falou verdade, incomodou. Incomodou Herodes, incomodou muitos fariseus, inclusive, da época. Tanto que nessa passagem que nós lemos aqui como leitura inicial, ele confirma, porque no Evangelho de João, desde o capítulo 1, que é aquele capítulo que começa, no princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, veio e habitou entre nós, né? João, depois que ele fala desse início aqui, né, que é a vinda de Jesus ao nosso planeta, ainda no capítulo 1, logo no versículo 19 aqui e seguinte, ele já começa, João Evangelista, no caso, né, Evangelho de João, João Evangelista, irmão de Tiago. Ele começa já a falar de João Batista. Então, a partir do versículo 19, ele já fala assim, João Evangelista, este é o testemunho de João. Qual João? João Batista. Quando os judeus lhe enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para o interrogarem. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Porque como ele estava falando verdades, pregando a renovação, né, do caráter, do comportamento, renovação de vida, né, de atitudes, muitas pessoas começaram a achar que ele era o Messias, o Cristo. E ele estava um pouco fora do padrão, como eu falei, né? O próprio pai era um sacerdote, Zacarias, e João Batista não seguiu esse caminho. Ele falou, eu vou fazer a minha pregação, mas não é pregação lá na sinagoga e tal, não. E ele, inclusive, vivia no deserto, né? Está aqui relatado, se alimentava de gafanhotos e mel, né? Então, digamos assim, né? Falando uma linguagem, né? um português com um adjetivo, digamos, apropriado. Era uma figura exótica, né? da época lá e tal. Mas, por quê? Porque ele não seguiu os padrões da sociedade. Ele não seguiu os padrões da sociedade. Então, ele veio pregar a verdade, veio pregar o arrependimento, veio pregar a justiça, veio pregar a fé. E isso incomodou alguns e, ao mesmo tempo, despertou em alguns, né, alguns outros, uma curiosidade, uma dúvida. Será que esse é o Messias, né, que os antigos profetas lá falavam e tal? E aí, num dado momento, alguns sacerdotes, como está aqui no Evangelho de João, sacerdotes e levitas foram diretamente a ele e perguntaram, olha só, você é o Messias? Você é o prometido, né, por Deus? E aí está aqui no Evangelho de João, ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E interrogaram-no, então quem és? Tu és Elias? E aí muitos de nós, tanto cristãos quanto principalmente espíritas, podemos achar que há algum erro quando a gente ouve, seja numa pregação, numa palestra, ou lê num livro, que João Batista era a reencarnação de Elias e que o próprio Jesus Cristo confirmou isso. Mas como é que aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 21, está dizendo que quando perguntaram a ele se ele
era Elias, ele disse que não. Está aqui, ó, capítulo 1, versículo 21. E interrogaram-no: então quem és? Tu és Elias? Ele diz: não sou. Tu és o profeta? Respondeu: não. Mas, meus irmãos, agora um parênteses aqui. Nós que somos espíritos, como acabamos de falar há pouco, com o véu do esquecimento que nós conhecemos que acontece a cada encarnação, muitos de nós, mesmo com uma missão grandiosa, né, com uma tarefa, quando a gente chega aqui, que está no corpo de carne, como dizia Rubens Fernandes Carneiro, é um amortecedor, né, um para-choque, né, e que muitas vezes trava a gente em relação a algumas coisas, inclusive essa consciência, né, plena. Muitas vezes a gente não sabe quem a gente foi aí na outra encarnação, quando a gente está aqui encarnado. Então, Rafael, você foi fulano de tal? Eu posso dizer, não, e às vezes eu fui, né? João, você é o Elias? Não. Você é o Cristo? Não. Você é o profeta? Não. Como é que eu vou saber se eu estou encarnado? Né? Então, para a gente ter uma consciência plena, mesmo encarnado, primeiro, a espiritualidade ela tem que autorizar, tem que permitir que a gente tenha essa consciência durante a encarnação. Por isso, algumas vezes a gente tem aí revelações, desdobramentos durante o sono, e a gente sonha com uma vida, né, uma encarnação anterior. Ah, sonhei que eu estava lá não sei aonde, né, na época tal, século tal, vi, né, a casa onde eu vivi, ou eu vi o país lá, e aí depois a gente vai para a internet e, nossa senhora, é igualzinho como eu vi no meu sonho. Então, como é que pode? A espiritualidade autorizou que nós tivéssemos aquela lembrança, né? Que para nós aqui encarnados vai funcionar como uma espécie de revelação. Mas não é nada novo, né? É já vivido, né? Já conhecido, porém, por causa do véu do esquecimento, está momentaneamente inacessível, né? Então ele diz aqui, ele nega, né? Disseram-lhe então: quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes a respeito de ti mesmo? E aí ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, citando uma fala de Isaías. Olha só, e está registrado inclusive aqui no Evangelho de João. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Está aqui no Evangelho de João registrado. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então, quer dizer, o pessoal lá envolvido lá com a religião da época e tal, né? Sinagoga, templo, Torá. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Interrogaram-no e disseram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, dizendo: eu mergulho na água. No meio de vós está quem vós não conheceis. Olha aí, ele falando aqui nessa fala, João Batista, que o Cristo já estava ali, no meio daquele povo, no meio daquela sociedade. E as pessoas não estavam reconhecendo, não estavam identificando. Olha só, João Batista, hein? Eu mergulho na água, no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Olha que coisa maravilhosa. Ele dizendo, olha só, Jesus, o Cristo, o Messias, já está aqui entre nós. E as pessoas não estão conhecendo, vocês não estão conhecendo. Digamos, né, que nessa fala de João Batista estava implícito: vocês estão confundindo a mim como Cristo por causa disso. Vocês não estão entendendo nada. Cristo está aí, não sou eu. Vocês é que não estão identificando. Estão achando que sou eu, mas não sou eu. Isso tudo estava implícito aqui na fala de João Batista. E ele ainda, em extrema humildade,
fala, ele é aquele que vem adiante de mim e que, né, vem adiante, ou seja, vem depois, né, de mim, e que eu não sou digno de desamarrar, né, as correias, né, os laços ali da sandália. Olha só a humildade. João Batista era um sujeito assim, digamos, hoje, né, com a internet que nós temos, canais aí, páginas, né, canais no YouTube, páginas no Face ou perfis no Instagram. Tinha não sei quantos seguidores e tal, né, tinha uma certa projeção, digamos assim, né, vários discípulos, vários seguidores, várias pessoas que o aceitavam, né? E aí ele fala, eu, na verdade, eu não sou digno nem de tirar, né, o calçado ali do pé desse que é, na verdade, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo. Né? Então, continua João aqui dizendo, estas coisas ocorreram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, ele vê Jesus vindo até ele e diz, olha só, hein? No dia seguinte, depois dele ter falado isso, Jesus veio até ele durante um momento lá de pregação de João Batista, de batismo, né? E quando Jesus se aproximou, João Batista falou assim, eis o Cordeiro de Deus, que remove o pecado do mundo. Então, essa expressão Cordeiro de Deus, que remove, né, ou que tira os pecados do mundo, também era uma expressão que estava presente desde as profecias no Antigo Testamento. João Batista, mais uma vez, repetiu, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira ou que remove o pecado do mundo. Este é aquele acerca de quem eu disse, após mim vem um varão que está adiante de mim, porque existia primeiro do que eu. Olha só. Então, olha o reconhecimento de a grandeza de Jesus em comparação com o grau, né, de elevação espiritual dele. Existia antes de mim, só que Jesus nasceu aproximadamente 6 meses depois. Ué, como é que é isso? Ué, o grau espiritual, a pureza, a divindade de Jesus e comparando com a questão espiritual dele próprio. Então, quer dizer, olha só, eu estou muito aquém, né, desse que é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, né? Após mim vem um varão que está diante de mim, porque existia primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas por isso é que eu vim batizando com água, para que ele fosse manifestado a Israel. Olha só, João Batista ali, ele também, digamos, reconhece a sua missão, a sua tarefa, e verbaliza isso. Então, era necessário acontecer dessa forma, né? Era necessário que eu pregasse como eu prego, o que eu prego, para que as pessoas começassem a se preparar. E esse batismo que ele fazia, João Batista, na água, né, especialmente no Rio Jordão, era um simbolismo, mas ia muito mais além do que isso. Por quê? Porque Haroldo Dutra, por exemplo, nesse livro aqui maravilhoso, ó, o Evangelho de João, que são vários volumes, inclusive, Haroldo, a gente tem que tirar o chapéu, né, e reconhecer a grandeza dele. Embora, né, ele esteja encarnado e provavelmente não aceite se alguém elogiar, né, e exaltar, mas a gente sabe que é um missionário também. Então a gente tem que reconhecer, tem que aproveitar, né, e tem que divulgar. Né? Porque, como o próprio Paulo disse, né? Examinai tudo, retende o bem. Mas não é retende para a gente não passar adiante, não. É o que eu posso tirar de bom disso aqui e aí sim passar adiante. Né? Então, a obra de Haroldo na doutrina espírita
não deve ser, né, retida, no sentido de não divulgada. Deve ser retida, sim, nos nossos corações, nas nossas mentes e amplamente divulgada, né? Então ele fala aqui nessa obra que tem vários volumes, né, o Evangelho de João, esse aqui que fala um pouco sobre João Batista é o volume 2. Ele fala aqui, por exemplo, a partir do 2º capítulo, intitulado O Precursor, ele fala que a missão, por exemplo, né, a tarefa de João Batista consistia em preparar o pensamento alienado dos indivíduos do seu tempo, que seguiam regras sem refletir ou questionar. Parece até a gente hoje, hein? Qualquer semelhança é mera coincidência. Seguiam regras sem refletir ou questionar. E Haroldo chama de alienados, né? Somos nós hoje, muitas vezes, né? Então, preparando, né, como ele diz aqui, para que pudessem receber os ensinamentos que o Cristo planetário traria a partir de sua anunciação. João Batista preparou diligentemente os caminhos para a atuação de Cristo na Terra. A apresentação de Jesus elaborada pelo profeta é impactante e exige de todos nós que temos o propósito de estudar o Evangelho do apóstolo João muita determinação, muita atenção, pois os símbolos propagados nesta obra são de notável complexidade. A denominação batista conferida a João deve-se ao hábito de o profeta mergulhar as pessoas no Rio Jordão, uma ação que remete à simbologia de limpeza, de purificação. Neste sentido é que consiste o ensinamento de Jesus acerca do jejum. Olha aí, Haroldo fazendo, né, a conexão, o link, né, entre o comportamento de João Batista e o ensinamento de Jesus sobre a questão do jejum, né? Purificação. Nesse sentido, repetindo, é que consiste o ensinamento de Jesus acerca do jejum. É preciso lançar o vinho novo em odres novos, para que ambos se preservem. Então é aquela, né, parábola lá que Jesus contou, falando, ó, se você tiver um vinho novo, colocar num depósito velho, né, ou sujo, né, com vinho antigo, não vai dar certo, né? Pode até quebrar, né, o odre, né, a vasilha. Ou se você colocar também um vinho que já está curtido lá e tal, num determinado odre, ou, né, barril de carvalho e tal, enfim, você colocar num odre novo, o odre ainda não está preparado para o vinho com aquela maturação, né? E aí também pode estragar o vinho ou pode danificar, quebrar o odre. Então o que Jesus falou? Vinho novo em odre novo, vinho velho em odre velho. E depois ele também, no livro Jesus no Lar, por exemplo, né, tem que são lições ali de Néio Lúcio, principalmente para quem está fazendo o culto do Evangelho no lar, né, um momentinho ali de meditação com a família e tal. São histórias ali que Jesus vivenciou, principalmente na casa de Pedro e tal, e aí perguntado por um dos apóstolos ou por algum parente dos apóstolos, como a sogra de Pedro, por exemplo, tal, Jesus dava, né, um ensinamento maravilhoso, que está registrado lá no livro Jesus no Lar. Então, tem lá sobre aquela questão de quando a pessoa vai preparar o alimento, né, eu acho que foi em relação a uma pergunta da sogra de Pedro, né? O que a pessoa tem que fazer? Aí Jesus falou, ó, tem que limpar o alimento, né? Tem que cozinhar, que também não deixa de ser uma espécie de limpeza, né? de purificação, né? A palavra principal aqui, a palavra-chave, é purificação. E é isso que Haroldo Dutra vai destacar, né? E a vasilha, né? A panela, e
também tem que estar limpa, né, e tal. Na hora que a gente vai servir, tem que colocar, né, numa mesa limpa, num prato limpo, né? Nós aqui ocidentais, né, mais modernos, né, usamos talheres limpos e tal. Por quê? Porque tudo isso, se não for seguido, isso não é só uma questão de etiqueta, a mesa, né? É uma questão de saúde, né? De aproveitar da forma correta o alimento, né? Se você pegar, né, um depósito e, enfim, não preparar desde comprou, adquiriu o alimento, né? Comprou, retirou do pé lá da horta, né? do seu quintal, da sua agricultura ali, né? do seu sítio, da sua fazenda, seja lá do que for. Você já começa, né? no plantio ali, na produção, na agricultura, na criação dos animais. Você vai fazer o quê? Você vai providenciar tudo de melhor que tiver ao seu alcance, para ser uma boa vegetação, né? que vai ser saudável, uma boa fruta, uma boa folha, né? Uma boa carne. Né? Então, a água que você vai, né, retirar da sua fonte ou de onde vem, a gente não usa o filtro, né, para purificar. A palavra-chave aqui é purificação. E aí a gente aproveita melhor o que está sendo, né, produzido, providenciado, né, preparado. Então isso, como diz Haroldo aqui, tem simbolismos, né, muito maiores e muito mais complexos do que a gente possa imaginar. Aí, ele próprio fala assim: antes de adentrarmos a multiplicidade interpretativa encerrada no trabalho efetuado por João Batista, é importante entender a hermenêutica de profeta no mundo hebreu de há 3.000 anos aproximadamente. E aí ele fala, né, o que era ser um profeta naquela época. Qualquer um era profeta? Não, mas, né, muitas pessoas se arvoravam em profetas, ganhavam dinheiro com isso. Por isso, inclusive, né, que Moisés proibiu, né, a evocação lá dos mortos e tal, porque as pessoas ficavam fingindo muitas vezes, né, que eu vou receber aqui uma revelação aqui para você. E aí cobrava, né? E aí, no final, inclusive lá nos Atos dos Apóstolos e tal, João, quando escreveu a sua epístola, João evangelista, ele disse, né, vê bem se os espíritos são de Deus, né? Pedro também advertiu, né? Acautelai-vos contra os falsos profetas. E aí Kardec, por exemplo, tem no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, até hoje, né, a gente tem no meio aí espírita, não espírita, pessoas fingindo que estão recebendo espíritos, pessoas fingindo que os espíritos que elas efetivamente recebem são fulano ou beltrano, e dão nomes, né, como está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nomes veneráveis, né? Não, a pessoa não está recebendo? Não, ela está recebendo o espírito. Só que não é, por exemplo, o fulano de tal, o Dr. Bezerra, o Eurípides de Bassanufo, e o Emmanuel, o André Luiz, né? O Vitor Hugo, né? O Dostoiévski, o Tolstói, né? Saiu um romance novo agora aí de Tolstói. Aí a gente vai ler, principalmente se a pessoa conhece a obra, né, desse escritor. Gente, que estilo diferente aqui. Tolstói, uma escrita meio... Aí, quer dizer, não, mas eu quero vender, né, o livro, né? Então, até Allan Kardec está dando mensagem aí, supostamente, por alguns médios. Tem gente recebendo aí, Allan Kardec, dizendo que quem
ó, muda lá, isso assim, lá da codificação, que a gente agora tem que atualizar. Então, quer dizer, né, já tinha isso na época lá de... Então, a gente se remete aqui, quando Haroldo fala sobre isso, da pergunta 624 do Livro dos Espíritos. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, respondeu os Espíritos superiores, é um homem de bem, inspirado por Deus. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, João Batista era um profeta? Sim, porque ele era um homem de bem. Falava a verdade, era inspirado por Deus. Só que a gente, às vezes, gosta de mentira, né? A gente quer ouvir o quê? Quer ouvir a verdade? Não. Como diz o provérbio popular, a verdade dói, a verdade incomoda, né? E aí a gente quer que alguém fale o que a gente quer ouvir. E não o que a gente precisa ouvir. O que a gente deve ouvir, né? Então, geralmente as pessoas que falam verdades incomodam, têm a sua reputação, né, difamada, caluniada, assassinada, reputação assassinada. A gente vê isso tanto na religião quanto em outros setores, né, da vida. E aí as pessoas começam a querer tirar essa pessoa do convívio social, né, da sociedade, né, como um todo, né? Em vários aspectos, às vezes, em várias áreas de atuação, né? E aí nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, um capítulo que é o Sede Perfeitos, por exemplo, né? Em que Kardec fala sobre os caracteres da perfeição, fala sobre o homem de bem, olha aí, o homem de bem. Resposta da questão 624. O verdadeiro profeta é um homem de bem. O que é um homem de bem? Está aqui no item 3 do capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem. O que é o homem de bem? Quais as características? Quais as virtudes do homem de bem? E aí a gente vai ver aqui que João Batista tinha todas essas características, né? Depois Kardec fala dos bons espíritas, que a gente está muito longe de ser, infelizmente, né? Mas a gente pode querer ser, a gente pode se esforçar para ser, a gente pode se trabalhar para ser. Depois, nas instruções dos espíritos, né? Lázaro, por exemplo, dá a primeira mensagem falando sobre o dever. O que é o dever? Leon Denis, no livro dele, Depois da Morte, ele tem um capítulo intitulado O Dever, e que é muito, né, congênere com o que está sendo dito aqui por Lázaro, por exemplo, né, no item 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, François Nicolas Madeleine, no item 8, fala sobre a virtude. O que é, né, ser um homem de bem, um homem virtuoso? Quais virtudes? Depois, um espírito protetor, no item 10, fala sobre o homem no mundo. O que é, né, a gente estar encarnado, como a gente deve viver, né? E aí, esse espírito protetor fala, olha só, você não deve se isolar, você não deve deixar de frequentar determinados lugares e tal, porque você acha que você vai virar santo. Não é nada disso. Jesus deu o exemplo disso. Participou de uma festa de casamento, transformou a água em vinho, né? E deixou de ser santo, deixou de ser puro, deixou de ser o enviado de Deus, o Messias, o Cristo? Lógico que não. Então, nós temos muitos ensinamentos, né, com João Batista, verdadeiro homem de bem, verdadeiro profeta. E ele
né? Assim como, por exemplo, Célia Lúcius, também nesse mês de junho, que é um exemplo, né, de uma alma que alcançou essa perfeição, que é a exortação que todos nós recebemos com o capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos, foi uma frase que Jesus falou, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Lógico que a gente não vai alcançar, e nem é possível isso, né? Alcançar Deus, né? Porque Deus ele não é perfeito, ele é a perfeição, é diferente. Mas não é possível se alcançar esse grau de perfeição. Por quê? Porque nós somos seres perfectíveis. Nós somos seres criados por Deus. Então a gente não pode, né, passar a ter as mesmas características, né, os caracteres da divindade. Mas a perfeição que nos é possível, e por isso Jesus falou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é nós seguirmos o exemplo de Jesus. E aí é o que é ser cristão, né? Como fazer, né, para sermos cristãos. Então, eu gostaria só de finalizar aqui com a fala, mais uma vez, de João Batista, que demonstra, aí sim, quando Jesus falou, inclusive, né, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas o menor no reino dos céus. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, ele, João Batista, é também um exemplo a ser seguido por nós outros, com a sua retidão, com a sua austeridade, né, com a sua fidelidade, não tergiversou, não falou, não sei, mais ou menos, talvez, depende, não teve nada disso. A gente muitas vezes fala, né? Por quê? Porque tem os interesses, né? O que eu vou ganhar, o que eu vou perder com isso e tal. João Batista não. E aí ele fala, né? Isso é que é, assim, uma demonstração, porque aí voltando à questão de redes sociais, canais no YouTube, né? Com não sei quantos mil ou não sei quantos milhões de seguidores e tal. Imaginemos alguém hoje com não sei quantos mil seguidores ou milhões de seguidores, com várias pessoas admitindo que aquela pessoa realmente é uma pessoa, né, enviada por Deus, é um missionário e tal, e a pessoa chega e fala assim, olha só, agora eu vou encerrar o canal, vou encerrar tudo aqui, porque é fulano que vai fazer agora o trabalho. E aí, né, a gente sabe que existe monetização de canais, né, e as pessoas ganham dinheiro, ganham reconhecimento, ganham, enfim, tudo que a gente possa imaginar, né, em termos financeiros e de bajulação, elogio, prestígio e sei lá mais o que. E aí a pessoa chega e fala assim, agora eu vou encerrar o canal, não vou mais, né, fazer transmissão, live, nada disso. Porque fulano é que vai e vocês vão seguir ele agora. Alguém faria uma coisa dessas hoje? Não vou dizer não porque eu não sei, né? Eu não conheço as pessoas, né? Eu não tenho onisciência, né, como Jesus, como Deus. Mas é muito difícil, né, de uma pessoa no auge fazer essa renúncia. João Batista fez. Ele disse, é necessário ele crescer e eu diminuir. Então, meus irmãos, como diz aí no ditado, né, popular referente às festas juninas, né? São João, acende a fogueira do meu coração. Fogueira da fé, fogueira da fidelidade, do amor, né? Do compromisso com a verdade. Essa é a fogueira que tem que ser acesa nos nossos corações. E não tem que ser só uma coisa de fora para dentro, né? Alguém acender a fogueira no nosso coração. Nós é que temos que acender essa fogueira. Então fica aí essa reflexão sobre esse espírito, né, gigante, missionário de Jesus e que tem tanta coisa para a gente aprender, mas que em uma hora a gente só pôde fazer essa breve e pobre reflexão. Não menos pobre por causa da ajuda aqui de Haroldo Dutra, de Allan Kardec,
de João Evangelista, né, de Humberto de Campos, por exemplo, a quem nós agradecemos, né, a todos esses espíritos, e principalmente a Jesus e a Deus, pedindo que eles autorizem o nosso encerramento da reflexão de hoje. Então, a você que nos segue, que nos acompanha, o meu muito obrigado. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana. Deus nos abençoe. Boa noite.